Olá, pessoal! Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer nosso relato de parto. É isso aí. Nós vamos contar um pouco, né, da experiência do parto, né, com o nosso bebezinho, o Benjamin, e queremos compartilhar com vocês. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas também tentar ser o mais fiel possível a tudo que aconteceu. Foi um parto bem diferente do que nós esperávamos, muito surpreendente, eu diria, né? Por onde que eu posso começar? Dia 11 de fevereiro, por volta da meia-noite, né? Do dia 10 pro dia 11, por volta da meia-noite, eu comecei a ter algumas contrações. Comecei a sentir algumas contrações indolores. A barriga endurecia, eu sentia a barriga bem mais baixa e senti uma sensação de aperto na região pélvica, como se o bebê tivesse realmente se empurrando para baixo, né? Se projetando para baixo. Como nos relatos de parto, reunião com a doula que nos acompanhou, em todos os encontros e momentos que nós tivemos, ficou para nós muito marcado a questão da dor, né, na presença do trabalho de parto, ao entrar na fase latente, fase ativa, fase expulsiva, como a maioria de vocês deve conhecer, nós estávamos realmente esperando dor, né? Esperando a dor acontecer. Eu, antes do dia 11, eu vinha sentindo cada vez mais a presença de contrações. Contrações sem ritmo, contrações sem dor, contrações mais curtas, mais longas. Mas, de maneira alguma, nós associamos isso diretamente ao trabalho de parto. Sabíamos que pela idade gestacional eu já tinha entrado na 39ª semana. Isso estava cada vez mais próximo de acontecer, mas não conseguimos fazer uma relação direta das contrações que estavam acontecendo com o trabalho de parto efetivo. Então, seguimos com esse aumento de ritmo de contração, cada vez acontecendo mais. Dia 10, que foi na quinta-feira, eu pedi para o Elton me levar no clube, nós tomamos banho de piscina, eu fiz exercícios dentro da piscina. Ao findar os exercícios, eu tive contrações, né? Contrações assim, bem fortes, da barriga modificar bastante o formato. Mas pra gente aquilo era só contração de treinamento e enfim, né? Coisa que ainda estava, digamos, pelo menos alguns dias longe, né, do trabalho de parto efetivo. Você quer pontuar alguma coisa? Sim, pontuar em questão da dor, o que nos fez estar um pouco desacreditados, né, dessa fase de trabalho de parto, porque houve ausência de dor nas contrações, mas eram contrações que o espaço entre uma e outra já estavam curtas e estávamos acompanhando pelo aplicativo. Tanto que o aplicativo no dia 11 e no dia 10, ele já Na madrugada, na né? madrugada o aplicativo já estava sinalizando algumas vezes para que fôssemos ao hospital. Mas não levamos em consideração justamente pela ausência das dores. Então imaginamos, não consideramos, né, os avisos do aplicativo. Exatamente. E, como eu falei, como nós estávamos esperando, né, a dor acontecer, né, a contração associada à dor, ficamos tranquilos. Eu lembro que do dia 10, que foi o dia que fomos ao clube, do dia 10 pro dia 11, por volta de meia-noite, o Elton já estava dormindo, eu estava na casa dos meus pais e eu comecei a ter contrações. Eu senti uma contração, aí começou uma cólica, uma leve, muito leve cólica, como se fosse uma cólica menstrual. E
leve, muito suave. Então, eu nem considerei o fato de comunicar a doula, né? Porque eu disse, não, isso deve ser prenúncio de que tá chegando um pouco mais perto. Então, eu não acordei o Elton, eu não comuniquei a doula. Eu fiquei com minha mãe, eu fui pra bola de pilates, fiz alguns exercícios de movimentação pélvica na bola de pilates, com muita tranquilidade. E as contrações acontecendo. E aí eu comecei a sentir uma cólicazinha um pouquinho maior. Aí eu ainda brinquei com minha mãe. Não foi algo que eu falei sério. Eu brinquei com minha mãe. Falei assim, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Minha mãe, é verdade e tal. Todo mundo na expectativa. Eu falei, acho que eu tô. Mas eu não achava de verdade, né? Eu realmente estava brincando. E comecei a sentir. A partir de meia-noite, eu comecei a sentir muitas contrações, a ter, né, apresentar muitas contrações. E com essa cólicazinha, e quando a cólicazinha passava, o bebê empurrava para baixo. E ficamos assim durante toda a madrugada. Eu lembro que por volta de 3 da manhã eu estava acordada ainda, porque eu não consegui dormir, porque as contrações não paravam, mas eu realmente não achava, ainda que eu estava em trabalho de parto, porque eu não sentia dor. E eu lembro que teve uma que a cólica apertou um pouquinho e eu fiz e nesse o Elton despertou. Eu já estava deitada na cama com ele. O Elton despertou, levantou, perguntou o que foi. Eu falei, não, é só uma contração. Eu estava tão tranquila e estava tudo tão aparentemente normal que ele voltou a dormir e eu continuei do lado dele ali com uma contração atrás da outra. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes ele despertou, perguntou o que eu tava sentindo, eu falei, não, é só contração, né, com essa cara aqui. E seguiu assim até aproximadamente 3h30 da manhã. 3h30 da manhã eu consegui tirar um cochilo, mas as contrações não pararam. E quando deu 7 da manhã, eu percebi que realmente eram muitas contrações. Então, nós levantamos, né, e eu lembro que eu disse, não, eu vou mandar mensagem pra doula. Falei com o Elton e nós mandamos mensagem pra doula. E a doula perguntou por que eu não tinha avisado na noite anterior. Como eu já falei pra vocês, eu falei pra ela que eu achava que era normal aquilo, que era só contração de treinamento, né? As contrações que são esperadas dias ou até semanas antes do trabalho de parto. Então eu realmente não achei que era algo digno de alarde, né, de preocupação. Então, eu falei pra ela, isso era 7h15 da manhã, do dia 11 de fevereiro. A doula fez assim, olha, a gente precisa saber se essas contrações são efetivas. Você vai pro chuveiro, vai tomar um banho quente de 5 minutos, vai deixar a água quente cair na região lombar. Se essas contrações passarem, nós vamos entender que você não está em um trabalho de parto efetivo. Mas, mesmo sem dor, se essas contrações não passarem, nós vamos entender que é trabalho de parto efetivo. E aí, eu fui pro chuveiro e... Não, antes de ir pro chuveiro, eu fui fazer xixi. E quando eu fiz xixi, o tampão mucoso saiu. Saiu em 3 partes, né, no papel higiênico. E aí eu pedi ao Elton, avisa a doula que o tampão mucoso saiu. Ela pediu foto, o Elton mandou foto pra ela. E eu segui pro banho. Eles continuaram se comunicando e eu fui pro banho. A doula foi dando, né, as orientações. Mas ela, né, até salientou que caso eu sentisse mais alguma coisa ou percebesse um ritmo nessa contração, que era pra avisar que ela iria pra casa dos meus pais, que foi onde eu estava. Só que a gente não avisou, né? A gente acabou não falando mais nada, disse pra ela que tava tudo bem, que achava que não era o momento ainda, né, dela comparecer, porque a gente não tava vendo nada assim além, apesar de o tampão mucoso também ter saído. Ela pediu que eu descansasse, né? Mais uma vez me lembrou, salientou da exaustão que poderia acontecer durante o trabalho de parto.
Então ela pediu que eu dormisse e descansasse o máximo que eu pudesse. E isso eu fiz, né? Não estava conseguindo dormir porque as contrações não paravam. Era uma atrás da outra, às vezes com essa cólicazinha que eu falei pra vocês, bem fraquinha, às vezes sem dor. E sempre essa pressão do bebê, né? Parecia que cada vez mais empurrando para baixo. Mas isso não me provocava dor. Eu só sentia a pressão, o movimento, mas isso não me gerava dor. Então, quando foi por volta de meio-dia, eu consegui pegar no sono. E eu lembro que eu dormi 3 horas. Eu dormi de meio-dia, logo após o almoço, até 3 da tarde. E eu lembro que às 3 da tarde eu tive uma contração bem forte. A barriga ficou muito endurecida. Mas quando eu falo de força, eu falo da intensidade da contração e não de dor, porque eu realmente não tive dor. E aí eu despertei com essa contração e já despertei chamando o Elton. Elton, contração. O Elton veio, olhou, ele estava com o aplicativo sempre monitorando. E mais uma vez, né, Elton? Ele começou a monitorar ali as contrações e o aplicativo dizia, dirija-se ao hospital. E aí eu até zombei do aplicativo, né? Eu disse, esse negócio tá quebrado, né? Porque vou fazer o quê no hospital com essa cara limpa? Não é possível que eu tô em trabalho de parto. Não chamei a doula, não fomos ao hospital e continuamos em casa. Nesse dia o Elton estava de plantão, teria um plantão noturno de trabalho. E eu disse pra ele, vá trabalhar, porque certamente essa noite eu ainda não vou ter o neném, né? Porque não vou entrar em trabalho de parto de fato. Porque eu não vejo, né, a coisa caminhar para isso. E a doula falou para mim, olha, vamos ficar bem atentos, porque eu acredito que desse final de semana não passa. Esse final de semana você vai estar com seu bebê. Só que eu não consegui acreditar, gente. Sério, eu não consegui acreditar que eu poderia entrar em trabalho de parto daquela forma que eu estava. Tava muito tranquilo, né? E aqui eu quero abrir um adendo. A gente ora, pede a Deus a coisa tranquila, né? E quando acontece, a gente não acredita que isso é possível. Resultado, o Elton foi trabalhar. Não foi uma decisão acertada. Realmente, porque eu fiquei em casa. Ele foi trabalhar por volta das 18 horas, não foi? 17 horas, isso mesmo. No finalzinho da tarde ele saiu a trabalhar e eu fiquei em casa com meus pais. Eu lembro que eu não consegui dormir mais, né? Lembro que eu passei a madrugada acordada do dia 10 pro dia 11. Não consegui dormir durante o dia tendo contrações. Dormi de meio-dia às 3. E durante a noite eu não conseguia dormir. Porque eu continuei tendo contrações. A doula sempre mandando mensagem, eu dizendo a ela que tava tudo bem, que tinha melhorado, nananã. E eu comecei a assistir vídeos na internet de relatos de parto. E as mulheres falando da fase latente, do quanto, né, que vinha as contrações e vendo aquela coisa toda. Associada a tudo que eu tinha lido, pesquisado, me informado, eu disse, de fato, não é trabalho de parto. E fiquei assistindo esse vídeo até perto de 1h da manhã. Quando deu meia-noite, pouquinha, eu disse, olha, eu vou dormir, porque Lidiane, que né, a nossa doula, disse que eu precisava descansar. E 1h da manhã eu assistindo o vídeo. Aí eu disse, eu vou dormir, vou descansar, porque vai que, né, vai que acontece. Preciso estar descansada. E antes de dormir eu fiz uma oração, né? Eu disse a Deus, eu disse, Senhor, eu realmente gostaria que meu parto fosse natural, né? Como eu pedi ao Senhor. Mas está tudo em tuas mãos e eu confio no teu agir. Mas se for da tua vontade, né? Se for do agrado do teu coração, eu realmente gostaria que eu não chegasse a completar 40 semanas. Porque caso eu completasse 40 semanas, já estava certo para realizarmos o procedimento de descolamento de membrana. Já tinha sido colocado pelos profissionais que estavam acompanhando o pré-natal. E eu disse, Senhor, eu realmente queria que fosse a coisa mais natural possível. Então eu te entrego 3 coisas nessa noite. O meu útero, a vida de Benjamin e a minha vida. E que seja feito segundo o teu coração.
Isso era perto de 1 da manhã. Virei, minutinhos mesmo. Quando eu virei, que eu olhei no relógio, eu senti na verdade, eu virei pra dormir, senti uma dor muito fina, uma dor forte. Eu achei que eu queria fazer cocô, né, que era o número 2. E eu levantei, quando eu olhei era 1 da manhã, 1 hora da manhã em ponto. Eu levantei, fui ao banheiro, sentei no vaso e fiquei com aquela coisa, com aquela dor. Eu falei, meu Deus, que dor é essa? E eu não conseguia, né, fazer número 2. E eu disse, meu Deus, que dor é essa? E aí minha mãe despertou. Minha mãe veio pelo fundo, né, da casa, pela área de serviço, e falou pra mim assim, ai, Deus me despertou, mandou eu levantar. Ah, gente, isso aqui é coisa pra quem crê em Deus, viu? E aí ela fez, tá fazendo o que aí? O que você tá sentindo alguma coisa? Eu fiz, eu tô com a dor aqui. Aí minha mãe, né, fez a volta pela casa, entrou no quarto que eu tava. E minha mãe fez, o que você tá sentindo? Eu falei, eu acho que eu tô sentindo contração. E aí a dor já tava de verdade, sabe? Foi assim, do 0 dor pra o dor nível 7. E eu fiz, eu acho que agora é. Eu acho que realmente agora é. Aí minha mãe fez assim, você quer que avise a Lidiane, a doula, né? Eu falei, sim, por favor. Aí minha mãe foi lá. Não, primeiro eu disse pra ela, não, agora não. Espera um pouquinho. Olha, a minha ainda é descrença de que de fato era, né? Eu disse, não, espera um pouquinho. Gente, é sério, eu acho que não demorou 10 minutos, eu já tava pedindo a minha mãe, chama a Lidiane, chama rápido, porque a dor já tava no grau 8. Assim, coisa de minutos mesmo. E não era dor pequena não, viu? Era muita dor. E aí, graças a Deus, Lidiane conseguiu chegar muito rápido mesmo na nossa casa, na casa dos meus pais. E quando ela chegou, eu já estava na Partolândia, eu acho, ou muito perto, na porta. Se eu não tava na Partolândia, eu tava na porta da Partolândia, porque eu já estava sentindo muita dor. Já não tinha posição confortável. Isso era por volta de 1h40 da manhã. Eu comecei a sentir a primeira dor. Era 1 hora em ponto, porque eu olhei no relógio. E mais ou menos 1h40 eu já tava, que não tinha posição. Eu ficava de 4 na bola, apoiada na bola. Lidy usava o rebozo, fazia a pressão na região lombar, pediu para tomar banho, o banho quente já não resolvia mais, as contrações não espaçavam, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente tinha visto de que tem um espaço entre uma contração e outra, né? Os relatos de parto que eu via, que as mulheres na fase latente conseguiam dormir, porque tomava banho quente, a contração aliviava e conseguia dormir, comer alguma coisa. Gente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu sentia dor o tempo inteiro. Era uma contração. O intervalo sem dor era muito curto, muito curto. E eu tinha visto que mulheres, né, de primeiro filho, isso era diferente, que o trabalho de parto era mais longo e que a fase latente era latente, né, a primeira a latente era mais longa. Então, eu não estava vivenciando nada disso. Eu estava vivenciando uma fase ativa do trabalho de parto. E aí eu comecei a falar com Lidy, né, Lidy, eu já não tô aguentando, não tem posição. Eu lembro que eu perguntava pra ela assim, Lidy, essa dor vai passar, né? Eu vou conseguir dormir um pouco, né? Vai ter o tempo que eu vou conseguir descansar. Isso apegada a tudo que eu tinha visto, né? E Lidy fez assim, Ana, não se preocupa com isso agora. Ela já percebendo, né, que eu realmente estava na fase ativa, porque não tinha banho, não tinha nada que acomodava. Ela fez, olha, quando você se sentir confortável, eu vou pedir pra você começar a se arrumar. Quando ela falou isso, eu falei, como assim? A gente já vai? Porque durante todo o processo eu tinha dito pra ela que eu queria ficar em casa o máximo de tempo possível durante o trabalho de parto. Gente, eu acho que a gente ficou, se muito a gente ficou, foi 2 horas em casa. Porque
as contrações foram ganhando ritmo, ganhando ritmo, ganhando ritmo. E eu já não tinha posição confortável. Quando eu deitava, a contração vinha ainda pior. E aí eu fui me arrumar, minha mãe foi chamar meu pai e fomos para a primeira parte, né? Porque nós tínhamos feito o pré-natal, né, na Mansão do Caminho, porque tínhamos todo aquele desejo do parto natural e de ser na casa de parto, não tínhamos preocupação quanto à necessidade de uma UTI ou coisa do tipo, porque realmente durante todo o pré-natal nós tivemos assim, uma excelente assistência e com respostas muito boas, né, de exames, de tudo. Então, estávamos muito tranquilos e tínhamos sido liberados, né, para ter o nosso neném na casa de parto da Mansão do Caminho. Então, nosso primeiro lugar, né, para ir durante quando o trabalho de parto acontecesse, era a Mansão do Caminho. Caso tivesse alguma intercorrência, nós já estávamos combinados de que nós não iríamos para a maternidade de referência da mansão. Nós iríamos para a nossa maternidade de referência, que era o Hospital Santa Amaro. Isso por conta, né? Porque a gente sabia que a mansão não ia nos direcionar para o Hospital Santa Amaro. Ia nos direcionar para o hospital que é referência deles. Então, nós fomos para a Mansão do Caminho. Quando nós chegamos na Mansão do Caminho, eu já estava com muita dor. Já era perto das 4 da manhã. Ou já 4 da manhã. Não tenho muita noção de tempo, porque eu realmente já estava começando a não ter noção de nada, né? Até o momento que eu cheguei na Mansão do Caminho, eu ainda tinha uma certa noção de tempo e de espaço. Depois que... Enfim, vamos lá. Então, nós chegamos na Mansão do Caminho. Não foi uma experiência muito boa. Nós entramos com 2 residentes. Logo na chegada, a moça que estava na recepção falou que a doula não ia poder ficar comigo, porque tinha o aumento dos casos, né, de gripe e da Covid-19, então que eu não ia poder ser acompanhada pela doula, sendo que meu pai estava estacionando o carro e só tinha a doula comigo naquele momento, porque estávamos... eu não quis que meu pai entrasse como acompanhante, porque se meu pai entrasse, quando o Elton chegasse, o Elton não poderia entrar. E a doula não configura acompanhante, porque é doula, né? Uma profissional de assistência ao parto. E a profissional já da recepção foi questionando, e eu disse, como assim? Terça-feira eu tava no pré-natal e isso morrendo de dor, né? Terça-feira eu vim pro pré-natal e foi, inclusive, contactado do próprio... médico. Não, a enfermeira obstetra que me acompanhou, Camila, ela tinha entrado em contato com a casa de parto, certificado de que a doula poderia vir, a gente deixou tudo ajustado. Como que agora você tá me dizendo que a doula não pode ficar? Eu não tenho como ficar sem ela, porque o Elton ainda iria se dirigir, né, do trabalho ao meu encontro. E eu sei que foi horrível a experiência, porque ela ficou questionando isso, eu morrendo de dor, gente, pra vocês terem noção. Eu comecei a ter contrações mais fortes e menos espaçadas quando eu cheguei lá. E aí eu senti uma vontade muito forte de fazer cocô. A sensação que eu tinha é que eu precisava fazer cocô e eu corri pro banheiro. A doula me acompanhou. As residentes não apareciam até esse momento. Eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiz... Acho que eu consegui fazer xixi, não lembro ao certo, mas eu lembro que eu passei o papel e saiu o tampão mucoso já com rajadinhas de sangue. Quando eu passei, aí eu senti uma pressão muito grande na região pélvica. Quando eu passei a mão, eu senti a bolsa. A bolsa estava sendo, já estava externada, já estava para fora, já tinha saído do canal e já estava literalmente do lado de fora. Então eu passei a mão e eu gritei, eu disse, meu bebê tá saindo, meu bebê tá saindo. Não apareceu ninguém. E aí a doula veio, a doula que tava comigo, olhou, falou, não é o bebê, fique tranquila, é a sua bolsa. Eu acredito que mais uma contração, sua bolsa vai romper. E foi aí que eu comecei a gritar mesmo. E aí a residente veio, acompanhada de uma outra, que parecia também residente.
não senti nada daquele acolhimento, né? De que a gente, inclusive, teve na mansão, né? Em todas as consultas. Na consulta com as enfermeiras obstetras, eu fui acompanhada por Ana Carla. Quem conhece a Mansão do Caminho vai saber, né? De quem são as meninas. Ana Carla, Darlete, Camila, que são as meninas lá do pré-natal. Todas extremamente acolhedoras. Um atendimento maravilhoso da recepção, da portaria, né? A parte, né, técnica, médica, tudo maravilhoso. Mas naquele dia em especial, pegamos um péssimo plantão. E aí as meninas vieram muito assim, diferentes, sabe? E aí veio uma técnica também de enfermagem, preocupada em fazer o exame, o teste rápido, fazer um teste rápido. E eu com a bolsa pra fora, eu pegava, era mais ou menos assim como uma bola de gude. E eu sentia como uma bola de gude pra fora e eu apavorada, né? Porque na minha cabeça era a cabeça do neném. Eu não tava vendo. E aí mandaram eu entrar numa sala tipo de triagem. Eu entrei nessa sala. Quando eu entrei, que eu agachei, eu lembro que eu agachei, ela falou, não agache não, que não vai dar pra eu ver. Aí me deu uma escada, pediu que eu colocasse uma perna na escada e a outra embaixo, então eu fiquei com a perna apoiada, com a perna aberta. E aí quando ela foi olhar, a minha bolsa rompeu, como se fosse uma bola de soprar. E saiu água pra tudo quanto é lado. E na hora que eu olhei, eu vi que tinha mecônio. Tava esverdeado. E eu disse mecônio. E aí ela gritou pra outra, líquido meconial. Não me disse nada. Gritou pra outra. E eu disse, meu Deus, e agora? Só que eu tava com tanta dor, que a preocupação foi assim, um flash, né? Naquela hora eu não me preocupei com nada mais. Eu só queria que aquela dor passasse. E aí elas me levaram pra sala de parto, de fato. E aí começaram a colocar dificuldade. Você não vai poder ficar aqui. Líquido meconial. Aí foi pedir meus documentos à doula, do pré-natal. E aí viu que tinha tido uma questão que inclusive já tinha sido resolvida, né, institucionalmente. E aí ficou colocando um empecilho atrás do outro. E aí veio essa Camila, que não é a do pré-natal, era essa residente, fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, ela colocou, né, o dedo e fez 7. Não, tem um pedacinho aqui. 6. E aquilo já começou a me gerar uma angústia, né? Porque ela tava fazendo exame de toque e ela não era precisa enquanto de dilatação que eu tava. Me botaram deitada na maca, né, pra fazer o toque, uma dor que eu não tava aguentando. E aí a outra pediu pra fazer exame de toque também. Eu posso fazer também pra ver de fato como é que tá? E aí veio de novo o exame de toque. E aí fizeram, acreditem, naquele momento o exame de toque nem doía, eu não sentia, sabe? Não tava nem ruim, pra dizer a verdade, de tanta dor de contração que eu tava sentindo. Porque as contrações não paravam, minha gente. E aí ela colocou lá o dedo também e falou, 6, 7, vamos dizer 6. E foi assim que fecharam, que eu estava com 6 de dilatação. Sabe Deus se eu tava com 6 mesmo, né? Ou com 7 mesmo. Foram fazer o cardiotopo, colocaram, e eu lembro que ficaram pedindo algumas coisas, a doula, porque realmente o Elton ainda não tinha chegado, meu pai foi estacionar o carro, disseram que meu pai não podia ficar estacionado, pediram para meu pai sair da instituição, da Mansão do Caminho, com o carro. Meu pai foi pro lado de fora, de madrugada, ficou do lado de fora da Mansão do Caminho, porque disseram que meu pai não podia ficar, enfim. Isso eu fui saber depois, né, mas essa agonia toda, e eu lá, morrendo de dor, tendo contração atrás de contração, e aí fizeram o cardiotopo, o coração de Benjamin tava ótimo, as contrações já estavam, eu via em 100, assim, apareceu o númerozinho 100, e aumentando, eu entendi que aquilo era uma medição das contrações, e eu lembro que Lidiane ficava segurando minha mão, que era o que me dava um alívio, né? Quando eu apertava a mão dela, era o alívio que me dava daquelas dores.
E eu lembro que teve um momento que Lidiane teve que sair por solicitação de alguma coisa delas. E eu levantei a mão e eu não enxergava mais ninguém na minha frente. E ninguém segurou minha mão. Estavam as duas residentes em volta da cama. A técnica pedindo para furar meu dedo. Posso furar seu dedo? Posso furar seu dedo? E eu morrendo de dor. E aí eu lembro que eu dei o dedo para ela furar, para ela me deixar em paz. E teve um dado momento que tipo, eu tava com tanta dor, não tinha ninguém. Eu peguei a mão da técnica, assim, quase que obrigada, e segurei a mão dela. E aí, quando saiu a contração, ela saiu de perto de mim, muito claramente, pra não me dar esse suporte. E não demorou muito, Lidiane voltou e foi quem ficou me dando esse suporte. Chegou um momento que eu já não aguentava mais aquele cardiotopo, já não aguentava mais aquela posição. Tava horrível pra mim, gente, tava horrível. E eu disse, eu não tô aguentando mais essa posição, eu não tô aguentando mais isso. Aí, essa residente, eu acho, Camila, tirou o negócio lá, o cardiotopo de mim, e aí eu levantei. E nisso que eu levantei, deu um certo alívio, né? E eu caminhando e as contrações ritmadas e acontecendo. E aí elas falaram, olha, você não vai poder ficar aqui, né? Teve uma questão no seu exame, tem a questão do líquido meconial, o seu bebê ainda tá alto. Gente, não era possível que meu bebê tava alto. Sério, não tinha como o Benjamin tá alto. Primeiro porque eu senti a pressão na região pélvica. Lembra que eu falei pra vocês que no dia anterior eu já tava sentindo isso? Pois é, senti essa pressão. As contrações estavam muito ritmadas. Eu sentia meu corpo caminhando pro parto. Mas enfim, elas disseram isso. Eu já não tava mais conseguindo decidir. Aí perguntaram, você vai querer ir pra... se eu ia querer ir pra... referência deles. Ou pro meu. E aí eu disse, eu não sei o que fazer. Gente, eu tava tão louca de dor, tão louca, que eu lembro que por um momento eu pensei assim, eu acho que eu vou, porque na ambulância, quem sabe, alguém me dá uma anestesia. Mas aí eu disse não, sei lá, tinha muita coisa pra decidir. Aí eu virei pra Dola e falei, o que eu faço? Aí a Dola me acalmou, ligou pra o Elton, muito eficiente, meu Deus. Gente, é sério. Lidiane, eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, porque ela foi fantástica, fantástica. E aí ela entrou em contato com o Elton decidiu, né, Elton? Foi, decidi que tinha que encaminhar para o nosso, né, de referência. Então, eu já tinha confirmado com eles, não, leva para lá, pro Santa Amaro, né, que ali vamos estar mais... Como eu estava longe, eu ainda tinha uma esperança de que lá, pelo menos, ela tivesse um melhor acolhimento, né? E segurança, né? Para o trabalho. E aí fomos para o Santa Amaro, como era de madrugada ainda, isso já, acho que perto de 5 da manhã, meu pai conseguiu chegar muito rápido, apesar da dor, eu achei que a gente chegou muito rápido no Santa Amaro. E aí, quando eu desci do carro, o líquido continuou saindo. Elas tinham colocado um absorvente, uma coisa assim em mim. E aí, quando chegou no Santa Amaro, mas mesmo assim meu vestido já estava todo molhado do líquido, né? E aí eu desci do carro e eu lembro que tinha um corrimão. Eu lembro que eu debrucei no corrimão ali, eu já não estava vendo mais nada, nem ninguém na minha frente. Eu estava literalmente na Partolândia. Lembre que a primeira contração foi 1 da manhã e aí já era perto de 5 da manhã. E eu realmente sentindo muita dor. Eu lembro que eu já tinha arrancado a máscara. No caminho eu lembro que Lid... eu ficava pedindo a mão de Lid para segurar cada contração. Eu lembro que eu falei, por que eu não quis uma cesárea? Eu lembro que eu pedi pra Lid, falei pra Lid que eu deveria ter pedido uma cesárea. Eu já tava numa fase de delírio, sabe, gente? E aí, eu lembro que teve um momento que Lid me ofertou a mão, né? Veio pegar na minha mão e eu disse a ela que eu não queria mais. Não, eu não quero, Lid, não quero. Eu já não tava mais tolerando nem o toque em mim. E aí, quando eu cheguei, eu encontrei esse corrimão, me agarrei nesse corrimão ali.
E aí o segurança pediu que colocassem a máscara em mim, Lid veio, colocou a máscara, me colocaram sentada numa cadeira de rodas, e aí eu lembro que alguém me levou. E aí entra a parte burocrática, né? Foram resolver lá, Lid que teve que entrar, que foi a mesma questão que eu não queria que meu pai entrasse, porque eu ficava sempre na expectativa, apesar de estar morrendo de dor, na expectativa de o Elton chegar para poder entrar. Então eu não queria que ninguém entrasse no lugar dele, porque senão, por conta dessas questões de pandemia, eu sabia que se alguém entrasse, ele não ia poder entrar. Então eu não quis ninguém, só queria a Lidiane comigo e o Elton quando chegasse. Então, eu já conhecia o Hospital Santa Amaro, né? Porque em outro momento a gente pode até fazer um outro vídeo contando, mas a gente passou por uma situação de perda gestacional antes da vinda do nosso bebê. E eu já conhecia as salas de triagem, eu já conhecia todo o mecanismo, né? O caminho que se fazia, o percurso de internação. Então, enquanto Lid foi dar meus documentos, meu pai teve que vir para ajudar nessa questão burocrática. E eu, sentada na cadeira de roda, as contrações não paravam. Eu pensei, né? Eu vou invadir a sala de triagem. Eu não vou esperar a parte burocrática, porque senão eu vou parir aqui. A sensação que eu tinha é que ou eu ia parir ou ia fazer cocô. Porque era uma coisa que empurrava para baixo. E aí eu invadi a sala da triagem. Eu lembro que a moça tava lá sentada assim, eu falei, minha bolsa estourou, tinha mecônio. E aí eu comecei a falar as coisas assim, que minha bolsa tinha estourado, que tinha mecônio, que eu tava com muita contração, que eu não tava aguentando mais e que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não questionou, fez a triagem, aí começou a me pedir documento. Eu disse a ela, eu não tenho condições de te dar nada. E aí Lidiane foi pegar o documento, os exames que ela pediu, deu os exames pra ela. Gente, eu tava assim, ó, já, sabe? Eu só enxergava as pessoas que podiam resolver meu problema. E aí, depois que fizeram a triagem, disseram pra mim assim, vá pro corredor, já conheci esse corredor, vá pro corredor, espere lá que a médica vem te atender. Eu sentei, porque eu tive uma contração muito forte, sentei, assim que essa contração passou, eu sabia que não ia demorar muito de vir outra, eu levantei e invadi a sala, que é a sala de observação, né? Como se fosse uma sala de observação. E eu invadi essa sala, a técnica de enfermagem estava ao fundo, eu entrei no banheiro e sentei no vaso, porque a vontade era de fazer cocô. E aí a técnica falava comigo, levante, senhora, levante, você não pode ficar aí, se você ficar aí eu vou tomar uma bronca, se a médica chegar e ver que eu deixei você ir pro vaso. Aí eu falava pra ela, eu preciso fazer cocô. Ela, sim, então faça no leito, venha pro leito. E aí eu não ouvia a técnica, Lidiane teve que vir, intervir, dizer, Ana, levante, venha pra cá, tá tudo bem. E aí eu levantei, eu lembro que eu levantei. Isso, gente, eu tô contando pra vocês, mas a minha memória é muito em flash, sabe? Eu não tenho uma memória continuada desse momento, porque eu já tava no ápice do ápice do ápice da dor. Isso já era perto de 6 da manhã. E aí, eu tô falando dessas questões do horário, porque depois a gente teve um encontro com a Dola, ela foi contando pra gente, então eu fui tendo uma noção de tempo a partir do que ela me falou. Mas naquele momento eu não tinha noção nenhuma de que dia era, de que hora era, de quem eu era. Eu só sabia que tava doendo e muito. E aí eu deitei na maca, eu lembro que eu deitei na maca, e aí a técnica de enfermagem, não muito paciente, ainda mais que ela tava chateada, porque eu invadi a sala, eu não quis sair do vaso. E aí ela começou a pedir, tira o vestido dela, tira o brinco dela, tira o relógio dela, tira seu relógio. Ela falava primeiro comigo, como eu não atendia, ela falava com a Dola. E aí eu não queria que ninguém encostasse em mim. E aí eu lembro que ela falou assim, mas pra ir pra sala de parto você tem que tirar. E eu lembro que quando ela falou isso, eu saí arrancando tudo. Arranquei relógio, arranquei brinco. E nem lembro o que foi que eu fiz, certamente Lid pegou. E aí vinha outra contração, eu tinha que parar. E aí ela falava, tira o vestido dela, tira o vestido dela. E aí eu lembro que eu dei um berro assim, né? Tenha paciência, eu tô com dor, tenha paciência. E aí foi que ela deu uma segurada. Nesse momento, quem entrou, doutora Suzana, médica maravilhosa, plantonista do Hospital Santa Amaro. Gente, tira o meu chapéu e tudo mais que eu puder,
porque ela foi incrível. E eu lembro que entrou com ela mais pessoas, não lembro o que era, residente ou técnico, ou enfermeiro, não sei. Eu sei que entrou uma equipe e a doutora Suzana me deu boa noite, falou comigo e se apresentou como médica. Gente, quando ela disse eu sou a médica, eu digo, pronto, é ela. E aí, era como se tivesse uma luz, assim, ó. Sério, gente, de verdade. No rosto dela, e eu só enxergava o rosto dela. E aí eu comecei a gritar, doutora, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia, eu preciso de anestesia. Porque eu não aguento mais de dor. Gente, foi de 1 da manhã até o momento que Benjamin nasceu, contrações. Acho que a sensação que eu tinha que era de 1 minuto ou menos. E eu lembro que teve uma contração que Lidy falou assim, que durou 3 minutos e que foi a maior, imagina. E eu falei, pelo amor de Deus, me dá anestesia, porque eu não aguento mais sentir dor. Gente, eu tô chorando, mas não é de tristeza não, viu? Porque eu realmente acho que meu parto foi lindo demais. E aí ela falou assim pra mim, Ana, eu te daria anestesia sem problema nenhum, né? Eu aplicaria sem problema nenhum. Nós temos uma equipe de anestesistas ótimos que amaria te dar anestesia. Mas vamos fazer o toque? Eu disse, vamos. Quando ela fez o toque, gente, acredite, o dedo, na introdução do dedo pro toque, eu tinha tido uma experiência anterior, lá no passado, e o toque pra mim era uma coisa horrível. No momento do trabalho de parto, o toque pra mim tava sendo confortante. O toque vinha, parecia que me dava até alívio. E eu fiz 3 toques, né? 2 na mansão e esse que a doutora Suzana fez lá no Santa Amaro. Então, quando a doutora Suzana fez o toque, a doutora Suzana falou, vamos, equipe, porque o bebê dela tá chegando. Ana, não dá mais pra dar anestesia, porque seu bebê tá vindo. Você atingiu o máximo de dilatação. Vamos correr pra sala de parto. Gente, eu não acreditei. Eu não acreditava. De verdade, eu não acreditava. Eu ficava pedindo anestesia pra ela no caminho. Eu dizia pra ela que eu queria fazer cocô, que eu ia fazer cocô ali porque eu não tava aguentando. E ela veio, segurou na minha mão, subiu o elevador do meu lado, falando comigo, que era pra eu ficar calma, que meu bebê já tava chegando, que eu só ia precisar de mais 3 contrações e meu bebê ia chegar. E aí, entramos. Eu lembro que quando passou a porta da sala de parto, eu lembro porque eu vi um umbral da porta. Quando meus olhos miraram no umbral da porta, eu senti uma força, uma pressão muito grande na parte superior do abdômen e eu senti muita vontade de fazer força. E pra mim foi a parte assim mais mágica do parto, que foi o entender o puxo, né? Que eu ouvia tanto falar na literatura e eu senti aquela força aqui. E aí eu fiz força. E eles levantaram, eu já tava com a perna, eu tava deitada, eu tava com as pernas assim dobradas, e aí levantaram, olharam, e a doutora Suzana falou pra mim, mais 2 contrações e seu bebê vem pro mundo. Eu ainda não acreditava. Eu achava que eu ainda ia ficar ali, porque eu disse, como assim? Já? Apesar de estar morrendo de dor, mas era uma coisa muito confusa. Eu não conseguia acreditar que eu já tava parindo, que eu cheguei ali parindo. E aí, eu lembro que... eu lembro bem de diminuírem a luz. Eu não lembro, mas a doula me falou que desligaram o ar-condicionado. E a doutora Suzana sentou na minha frente e perguntou pra mim, você quer parir como? Aí eu falei pra ela, eu quero parir sentada. Aí ela fez, peguem a banqueta rápido. Trouxeram uma banqueta, mas eu não quis sair da maca, não lembro, né? A doula veio, até contou, relatou um pouco sobre isso, que eu pedi a banqueta, mas eu não quis sair da maca. Eu disse, não consigo sair, e o puxo vindo, e tudo muito rápido, né? Então veio outra pressão aqui na parte superior do abdômen, e eu lembro que eu fazia uma força assim, eu sentia uma vontade de gritar e de fazer força. E aí já esqueceram banqueta, porque realmente eu já tava parindo. E aí eu fiz uma, e eu lembro bem que entre o segundo puxo e o terceiro puxo, eu senti um alívio.
E aí eu ouvi doutora Suzana falar comigo, ela fez assim, Ana, você vai ter que manter a força, porque você tá fazendo força e você tá parando. Você vai ter que manter, tenta manter um pouquinho essa força, porque seu bebê já tá saindo. E aí eu disse, tá bom. E eu queria ficar segurando na doula, né? Eu não queria ficar pegando em nada. E aí ela falou assim, veja se é possível você segurar nessas estruturas que tem do lado da sua cama. E aí uma técnica veio, colocou a minha mão pra eu sentir. E olha que deu tempo disso, viu? Isso, gente, claro que eu tô contando aqui, parece que demora, né? Mas foi tudo muito rápido. E aí eu lembro que eu segurei e ela falou, próxima contração, Ana, seu filho vai vir. E aí eu lembro que eu segurei e eu lembro que eu fiz como se eu fosse me levantar, como se fosse um abdominal. Quando eu senti o puxo de novo, e aí eu fiz e mantive a força. E aí eu já ouvi o chorinho do meu bebê. E foram 5 horas de trabalho de parto, 5 horas de fase ativa e expulsiva, né? A gente fica no questionamento se aquela madrugada configurou a nossa fase latente do trabalho de parto, porque realmente foi tudo muito intenso, né? Intenso mesmo, intenso de dor, intenso da forma com que as coisas aconteceram. Mas eu agradeço muito a Deus, assim, sabe? Pelo parto que nós tivemos, apesar de o Elton não estar presente, né? Não deu tempo, gente, de o Elton chegar. Não deu tempo. Benjamin não esperou o pai chegar. Mas foi um parto incrível, com uma equipe sensacional, né? O pediatra, Dr. Cláudio Oliveira, que avaliou Benjamin no momento do nascimento, incrível também. Meu Deus, que médico maravilhoso. Doutora Suzana, super atenciosa, super cuidadosa e carinhosa, sabe? Meu filho teve um nascimento extremamente respeitoso. Eu fui respeitada, né? Até mesmo ali no momento de quero banqueta, não quero banqueta, quero sentar, não quero sentar. Mas foi tudo muito lindo, foi tudo muito, sabe? Eu olho para trás assim e eu fico muito feliz com a forma com que meu filho veio ao mundo, né? Então, assim, nós de início ficamos muito sentidos, né? Porque o Elton não pôde estar presente, mas a gente entendeu, né, Elton? Sim. Você quer falar um pouquinho disso pra gente finalizar? Bom, a experiência, né, de estar de fora, ela não é boa, né? É angustiante, porque você não sabe de fato o que está acontecendo. Mas a nossa intenção também nesse vídeo é também informar que, além de literatura, além de a gente assistir os relatos de parto, né, as histórias, precisamos entender que cada vida é uma história. Então, pelos relatos de parto, pelo que eu li, pelo que nós conversamos com profissionais, eu calculei que daria tempo, né, de chegar. Como ela entrou naquela fase, né, na fase de parto 1 da manhã, pelas informações que colhemos, eu deduzi que se iniciou 1 da manhã, o bebê poderia nascer entre 8 até 11 da manhã. Mas fomos surpreendidos, né? Porque a coisa não aconteceu de forma assim rigorosa, né? E assim, cada vida é uma história. Verdade. Né? Nós miramos também na mansão do caminho para ir lá, porque temos boas referências lá e chegou que a experiência não foi boa. O plantão, O plantão, especificamente, né? e com isso não vamos dizer que lá não presta, mas De modo aquele plantão foi muito ruim. E a mesma coisa, nós tínhamos um receio do Hospital Santo Amaro, porque tivemos uma experiência ruim anterior. Só que
podemos constatar, né, que a experiência de parto foi muito boa. E quando eu cheguei também, foi muito boa a experiência, porque eu também pude ser acolhido pela equipe. Então, Exatamente. deu tempo de eu passar pela equipe que recebeu. Eu cheguei vamos dizer assim, na entrega do plantão. Então, assim, teve profissionais que antes de largar o plantão falaram comigo. Acolheu, É, abraçou. Abraçou literalmente, viu, gente? Não foi abraçou metaforicamente, não. Né? Quando o Elton chegou, o Elton ficou muito emocionado, né? Por toda coisa como aconteceu, porque realmente, como ele falou, né, amor? A gente tinha feito é, toda a expectativa. E ele se emocionou. E a enfermeira que estava no plantão, né, que foi Sandra, abraçou o Elton, falou pra ele, tá tudo bem, seu filho nasceu bem, sua esposa tá bem, né? Importante é que tá tudo bem, você estava trabalhando, é assim mesmo. Gente, é nesse nível de acolhimento que a gente teve no Hospital Santa Amaro, sabe? A enfermeira abraçou ele, fique tranquilo, vai ver seu filho, vai comemorar. E, gente, é sério, foi coisa de Deus, sabe? Foi coisa de Deus, né, Elton? sim, O que com a gente viveu certeza. naquele hospital. Para vocês terem noção, depois nós ficamos sábado, domingo e segunda Segunda. lá só para fazer exame de rotina mesmo, dar tempo de na segunda-feira o cartório abrir, registrar, fazer os testes que precisavam ser feitos. E eu lembro que a gente conseguiu pegar de novo, né, o plantão da equipe que fez nosso parto. E o pediatra que estava lá voltou, né? A enfermeira foi lá buscar ele e voltou para poder o Elton conhecer o pediatra que recebeu o filho dele, que cantou o hino do Bahia pro filho dele no momento que o filho dele nasceu. Gente, foi fantástico. Fantástico. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiro a Deus e assim, muita gratidão àquela equipe, porque, gente, foi o parto que eu pedi a Deus e não tá aqui. Depois a gente pode colocar aí nas plataformas que a gente vai publicar, mas a gente recebeu um certificado de parto natural, porque realmente eu não tive nenhuma intervenção. E uma das coisas que eu pedi a Deus é que Benjamin viesse ao mundo da maneira que ele criou o corpo para ser, né? Da forma mais natural possível. Eu passei os 8 meses orando, né? Desde que eu descobri a gravidez até o final, para que fosse assim, e assim foi, né? Eu não passei por episiotomia, eu não passei por nenhum uso de medicação, nem eu nem Benjamin tomamos nenhum tipo de medicação, a não ser os de rotina mesmo, né? Que precisa depois no pós-parto. Mas para o trabalho de parto, nós não passamos por nenhum tipo de intervenção. E eu lembro que quando o Benjamin nasceu, eu olhei para a médica assim, eu falei, você fez episiotomia em mim? Né? Porque a gente estava com aquela coisa de que lá no Santa Maria tinha que assinar o termo de episiotomia, não sei o quê. E aí eu, louca, né? Com os hormônios lá, tudo bagunçado, eu levantei, perguntei à doutora Suzana, você fez episiotomia em mim? Ela fez, não, eu não fiz nada em você, eu não precisei fazer nada. Você fez tudo, você e seu filho. Seu parto foi natural. Eu lembro que ela falou pra mim, seu parto foi natural, ninguém fez nada. Quem fizeram foi vocês. E eu agradeci ao Senhor Jesus ali, né? Porque ele esteve presente e ele foi ali o autor e consumador, né, de todas as coisas, Amém. como nós cremos que ele é em todas as coisas. E é isso, galera. O vídeo ficou longo, não era para menos, né? Vídeo de relato de parto normalmente realmente é muito longo, mas tá aí, né? Muita gente querendo saber, muita gente perguntando, e nós encontramos essa via de compartilhar, né, esse momento tão nosso, mas também que pode ajudar, inclusive, né? E assim, eu reitero para finalizar o que o Elton falou, que gente, literatura ajuda, conhecimento ajuda, a doula foi, sabe, se puderem, contratem uma doula, se puderem e quiserem contratar a Quiserem contratar a Lidiane, Lidiane. super indicamos, né? O suporte antes, durante e depois, muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vivam a sua história, né?
Porque às vezes a gente fica tão engessado em literatura, a gente fica tão engessado nas histórias, mas assim, eu venho aqui contar uma história totalmente diferente, né? De uma mulher de primeiro filho, né? Que 5 horas de trabalho de parto teve o bebê. Então, assim, isso não é comum. As mulheres que estão grávidas, que estão pesquisando, que estão lendo, sabem que não é comum. Só a fase latente pode durar de 8 a 12 horas e assim segue, né, o tempo de duração das outras fases de trabalho de parto. E eu acabei navegando por todo esse processo em 5 horas, né, contando da primeira contração. Então, assim, cada caso é um caso. Então, vivam a história de vocês, né? Estamos aqui agora no 8º dia. Sim. 8º dia pós-parto, né? Vivendo, assim, tudo aquilo que Deus reservou pra gente. Então, é importante. Vivam a história de vocês, tá certo? Espero que esse vídeo possa contribuir para alguma coisa, né? Espero que essa história possa agregar alguma coisa na vida de vocês, mas lembrem, vivam a sua história. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até.